seja muito bem-vindo ao Expresso Matinal, mais um episódio aqui, mais uma quinta-feira com a gente. E hoje, no episódio 135, eu trago um monstro, num bom sentido, um cara excepcional, que eu admiro bastante. Ele é advogado, meu cliente, Dr. Rafael Marinângelo. Seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Prazer é todo meu, Evelyn. Muito obrigado. E vai ser hoje, o papo vai ser vai agregar muito, né? Quem é advogado, quem é da área de construção, obras, enfim, e quem não é de nenhuma dessas áreas também. Aqui tá sentado na minha frente um homem incrível, que tem muito conhecimento, né? Autor de livro. Eu vou falar aqui o currículo dele, vocês vão ver do que eu tô falando. Currículo invejável, no bom sentido, tá? E para mim é uma honra te receber aqui mesmo, tá? A honra é toda minha, Evelyn. Muito obrigado pelo convite. Então vamos lá. Dr. Rafael Marinângelo, advogado, fundador do RM Advogados Associados, professor e consultor jurídico com mais de 20 anos de atuação nas áreas de direito privado e direito público, com forte especialização nos setores de infraestrutura e construção civil. É mestre e doutor em Direito Civil com pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, além de especialização em Direito Civil Italiano, o que confere à sua atuação uma perspectiva jurídica comparada e internacional. Dr. Rafael tem ampla experiência em contratos internacionais FDIC, atuando na estruturação contratual. Você pode voltar um pouco quando você vai apresentar ele? Tá. Você pode voltar, por gentileza? Tá. Não estava saindo áudio? Não. Eu fui escrever aqui e a câmera estava filmando ele. Ah, tá. Beleza, vamos lá. Bom, agora eu vou te apresentar, tá? Vamos apresentar o vasto currículo do Dr. Rafael. Ele é advogado, fundador do RM Advogados Associados, professor e consultor jurídico com mais de 20 anos de atuação nas áreas de direito privado e direito público, com forte especialização nos setores de infraestrutura e construção civil. Ele é mestre e doutor em Direito Civil, com pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, além de especialização em Direito Civil Italiano, o que confere à sua atuação uma perspectiva jurídica comparada e internacional. Ele tem ampla experiência em contratos internacionais FDIC, atuando na estruturação contratual, gestão jurídica de obras, prevenção e condução estratégica de conflitos, assessorando empresas nacionais e internacionais em projetos de alta complexidade. Dr. Rafael atua também como professor e consultor jurídico com foco na integração entre técnica jurídica, estratégia empresarial, gestão de riscos e tomada de decisão em grandes empreendimentos. Olha, não parece que, pela idade, olhando assim pra você, não parece que é tudo isso não, hein? Que eu disfarço a idade, Evelyn. Já tem bastante tempo aqui nas costas. Bom, vamos falando sobre isso. Eu quero que você se apresente, fale um pouquinho sobre você, onde você nasceu, né? Me fale um pouquinho sobre o Rafael Marinângelo, antes da gente partir pro profissional. Tá bom, muito bem. Bom, eu sou paulistano, da região da Zona Oeste, para quem conhece São Paulo, e da região da Lapa. Passei minha vida toda em São Paulo, até os 40 anos, mais ou menos, e depois decidi me mudar para o interior, quando eu mudei com a minha família para Sorocaba, né? Eu não sabia se eu queria fazer direito. Na verdade, eu não sabia nem o que eu queria fazer. Eu gostava muito de filosofia, sempre gostei. No colégio, a gente tinha aula de filosofia e a minha ideia inicial era ir para essa área. Mas aí eu pensei e falei assim, mas se eu fizer filosofia, eu vou viver do quê? Tem que ser realista, né? Então eu pensei e falei, bom, o que seria mais próximo da filosofia? Talvez seja o direito. Não havia ninguém da minha família ainda que exercesse essa profissão. Eu fui o primeiro a exercer essa profissão na família e acabei entrando para a faculdade de Direito e fui gostando, me apaixonando pelo direito. Tive professores que foram muito marcantes na minha época de graduação, e até por conta deles, um especial, que foi um grande amigo, um grande orientador, um grande mentor,
eu também enveredei para a área acadêmica. Então, eu comecei também a dar aula, muito inspirado por ele, por iniciativa dele, e conjuguei então essas duas atividades, a atividade da advocacia com a atividade da docência, né. E aí por conta da docência e porque eu gostava muito de ler e estudar, eu fiz esses cursos todos aí, continuo fazendo cursos, estudando bastante, e estamos aí, já quase 30 anos de formado e tocando o barco adiante. E por que você foi tão específico, né, em que momento da sua vida profissional você decidiu partir para gestão de obras, né, para essa parte do direito de construção, digamos assim, especialista em contratos FIDIC especificamente, né, que é algo que a gente não vê muito aqui no Brasil, né, não Não, tem realmente, muito. é. Gente, a vida é fruto de muitos acasos, né. Eu comecei a minha carreira profissional, eu estagiei desde muito cedo, logo no primeiro ano da faculdade já comecei a estagiar. Eu sempre fui muito ansioso, eu queria logo saber fazer, eu queria ser advogado antes de estar formado. Então eu comecei a estagiar e ia avançando dentro do estágio, por iniciativa minha. Eu lembro que o primeiro estágio que eu consegui, foi com um assistente de um professor. Era uma É uma advogada, hoje muito conceituada inclusive, hoje ela está na área, empresarial, ela é advogada de empresa, né. E eu lembro que eu comecei a trabalhar ali e a gente tinha que ir ao fórum a pé ou de ônibus, não era tudo eletrônico, era tudo de papel. Uhum, Tinha que ler o diário oficial e eu via aquilo, comecei a achar interessante, mas eu via que tinha uns advogados que ficavam no computador ali escrevendo alguma coisa. uhum. E um dia eu fui procurar um processo lá, fui buscar um processo que haviam me pedido, e quando eu levei eu falei assim para essa advogada, eu falei: "Olha, eu posso fazer o recurso que tem que fazer aqui?" Ela falou: "Não, claro que não. Você está no primeiro ano da faculdade, você não sabe fazer, você não sabe fazer nada, você não sabe nem que recurso que tem que fazer." Eu falei: "Não, é verdade, mas eu não quero fazer para você apresentar para o juiz. Você faz o recurso para apresentar para o juiz, eu faço um recurso para apresentar para você. E aí Uhum. você olha e vê se como é que eu caminhei com esse recurso." Primeiro ano da faculdade. Foi. Caramba. E ela falou: "Ah, tudo bem, assim eu topo." Eu falei: "Tá bom, só me fala qual é o recurso, porque eu não sei nem por onde começar, e aí eu vou procurar, vou estudar e vou fazer." Uhum. E aí, de fato, eu fiz aquela peça, né. Claro, com um monte de erros, enfim, etc e tal. Mas ela olhou e falou: "Ó, você tem bastante potencial aqui, mas claro que você vai ter que aprender muita coisa ainda." Sim. E aí eu fiquei super animado e comecei a a trabalhar. E eu trabalhava na área cível, muito no contencioso que a gente chama, que é a parte de litígios. Então eu trabalhei nesse escritório, depois eu trabalhei num outro escritório de uns professores da PUC de processo civil, aprendi muito com eles, muito mesmo, Você andou por outras áreas ou você só sempre no sempre contencioso cível. contencioso? Eu estagiei um ano na área criminal com um grande, criminalista, já falecido, um dos maiores criminalistas do país, tive esse privilégio. Era ele mais um sócio, o Arnaldo Malheiros Filho e o Ricardo Camargo Lima. O Ricardo Camargo Lima era amigo da família e me deu essa oportunidade. E você sabe, né? Era o segundo ano da faculdade, e você pensa que é tudo igual ao filme dos Estados Unidos, É, mas é completamente diferente. sim. Foi uma experiência muito boa, mas eu vi que aquilo não era para mim. Uhum. Então aí no terceiro ano eu voltei na área civil com esses professores, com esse professor da PUC, o Marcos Vinícius. Aprendi demais com ele, me formei, fui efetivado no escritório, mas eu queria mais alguma coisa. E aí eu saí, fiquei trabalhando um tempo com o professor Renan Lotufo, na área acadêmica com ele, e trabalhando num escritório pequeno de um conhecido. Até que eu fui indicado para trabalhar num escritório de propriedade intelectual. Eu não sabia nada Olha. de propriedade intelectual. Enfim, um conhecido me indicou e eu fui conversar lá com os donos do escritório. E eu falei: "Olha, mas eu não sei nada de propriedade intelectual. A gente não tem na faculdade praticamente propriedade intelectual, né, Sim. que é marcas, patentes e direito autoral." Falei: "Mas eu posso sentar, estudar e aprender."
E eu lembro que o dono do escritório falou assim: "Não, a minha preocupação agora não é essa, a minha preocupação é com alguém que saiba processo civil bem. E você foi indicado que sabe muito bem processo civil", e de fato eu era muito bom. E eu falei: "Não, processo civil eu me garanto", né. Uhum. E foi uma experiência muito interessante, porque o escritório é um escritório de grande porte, muito bem conceituado, e eu fiquei encantado com tudo aquilo. Eu peguei uns livros, comecei a estudar, e eu lembro direitinho que o primeiro caso que me deram lá era um caso muito curioso. Eu posso falar, porque o processo é público. Uhum. Eh, o Maurício de Souza, quando ele criou os personagens do Pelezinho, muita gente não vai saber quem que é o Pelezinho, porque isso é mais da velha guarda, né. Eu falei: "Nem você deve ter lido o gibi do Pelezinho". Não li. Mas eu vou pesquisar. Então, pesquise lá. O Maurício de Souza, ele tinha um gibi que era o gibi do Pelezinho, e nesse gibi, claro, ele criou personagens inspirados nas histórias que o Pelé contou para o Maurício de Souza. Então o Pelé contou: "Ah, eu tinha lá o amigo fulano de tal, o Beltrano, a gente estava sempre brincando, era sempre essa turma que estava brincando", e a partir dali ele criou, né, daquela inspiração, daquele relato, ele se inspirou e criou personagens para o gibi do Pelezinho, e o gibi do Pelezinho estourou, era um grande sucesso, né. Só que essas pessoas acharam que tinham direito a algum dinheiro, porque falaram: "Não, você está usando Minha imagem. a minha imagem. Eu sou a Neuzinha", que era uma "eu sou o Canabrava, eu sou o Frangão", e moveram uma ação contra o Maurício de Souza, né. Uhum. É porque a princípio, vai usar minha imagem, não vai fazer sucesso mesmo, aí estourou. Estourou. Eles tinham essa ideia de que foi usada a imagem deles. E o processo rolou e o escritório defendeu o Maurício de Souza e a sentença foi condenatória. Então nós havíamos perdido. Uhum. E eu entrei no escritório, e quando saiu o prazo para fazer o recurso de apelação, eles passaram para mim e falaram: "Olha, esse caso difícil de reverter e tal, mas vê o que que você acha que dá para fazer". Uhum. Quando eu olhei aquilo, eu falei: "Meu, que coisa legal", porque eu era um fã dos gibizinhos da Sim. Turma da Mônica. Falei: "Isso aqui tá tudo errado, não é nada disso". Esses personagens, eles são inspirados nos próprios personagens do Maurício de Souza. Então o Maurício de Souza, claro, usou lá Frangão, Canabrava, que eram os apelidos que eram utilizados por essa turma aí do Pelé, mas os personagens em si não guardam nenhuma semelhança com as pessoas reais, então não houve uso de imagem nenhuma. E aí eu Uhum. peguei outros personagens da Turma da Mônica que eram muito parecidos. Eu lembro que eu levei um bolo de gibi para o escritório, todo mundo ficou me olhando assim: "Meu, esse cara mal entrou, vem aqui, traz gibi e tal". E eu falei: "Deixa que eu vou trabalhar aqui". E fiz o recurso dizendo: "Olha, na verdade, os personagens que você tem da Turma da Mônica se assemelham aos personagens do Pelezinho. Então, o que você vê é uma característica do Maurício de Souza e a similitude dos personagens, porque são criações puramente dele". E aí nós ganhamos o processo exatamente com essa Em fase recursal, em né. fase recursal, a gente ganhou com essa tese aí. Que E aí eu legal. peguei os gibizinhos, na época a gente tinha que, eh, escanear e tinha que imprimir Uhum. com uma impressora super potente que o escritório tinha, que imprimia colorido, então você colocava lá. Hoje é muito fácil, antes era um pouco mais difícil você colocar no Word a imagem e tal. E aí eu montei, enfim. E aí eu trabalhei um tempo nessa área de propriedade intelectual. Conheceu o Maurício de Souza, Não, pessoalmente? infelizmente, eu sou maior fã dele e não tive essa oportunidade. Nossa, eu também, eu fui introduzida à leitura com os gibis dele, também. Nossa. E aí, enfim, por questões várias, chegou um determinado momento que eu falei: "Ah, eu quero montar o meu próprio escritório". E montei meu próprio escritório. Mas, ia continuar trabalhando com propriedade intelectual, ia trabalhar com o que aparecesse. Não tinha Uhum. muita. A verdade é que eu montei escritório meio na loucura, né. Quantos Então não anos? tinha um foco. Já tinha formado quanto tempo? Ah, eu já tinha uns 5 anos de formado já, Tá. 6 anos talvez. Uhum. E aí montei o escritório. E aí lá aquela dureza, tal, difícil, é muito difícil montar escritório
no Brasil, enfim. Sobretudo se você vai tentar seguir uma carreira solo, assim, você não tem Sim. ninguém que já tenha, né, roído um pouco o osso para você. Uhum. Então era eu, a minha sócia na época, e a gente estava lá, minha esposa ajudando na parte financeira, nem tinha muito o que Uhum. cobrar, mas enfim, ela ajudava naquilo Mas que era era, cobrado, né? o que tinha para cobrar, ela cobrava. E aí um dia a gente estava lá, um tio meu falou: "Olha, tô com um problema aqui na minha casa, porque, construíram um prédio exatamente no terreno do lado, e quando fizeram a obra, o terreno da minha casa cedeu e a casa rachou. Você não me ajuda?" Eu falei: "Ajudo, vamos, né". Aí eu liguei pro meu pai era engenheiro, meu pai foi, engenheiro de grandes empreiteiras, um cara bem conceituado e conhecido lá da área. E eu falei: "Pai, ó, aconteceu isso com o tio", que é o irmão dele, "e esse processo aqui eu vou ter que fazer uma perícia muito bem feita, e para fazer uma perícia muito bem feita eu preciso de alguém que me ajude, né, de um Uhum. engenheiro, que a gente chama de assistente técnico". Uhum. E ele falou: "Ah, então eu vou te indicar uma pessoa", um engenheiro que depois foi um grande amigo e me ensinou muito. E a gente fez esse caso juntos, né, ele foi me explicando toda a questão técnica envolvida, que precisava saber para poder fazer o processo, para Uhum. poder fazer as alegações do processo e tal. Aí fizemos a perícia foi realizada lá com o perito do juiz e tal, e ganhamos. E nesse meio tempo eu falei: "Puxa, que coisa legal. Meu, trabalhar com obra, né, parece que tem alguma coisa no sangue", já que eu era ruim de matemática, Sim. não podia ser engenheiro, de algum modo, eu fiquei Agora. na engenharia. Aham. E aí eu comecei, até com a ajuda desse engenheiro amigo meu, a entrar nas empresas de engenharia. E fui estudando, estudando, trabalhando, entendendo como é que funcionava o negócio da engenharia, como é que funciona a cabeça do empreiteiro, como é que uma obra funciona, né, que é todo um organismo vivo, uma coisa, muito complexa. Qualquer coisa, gera muito trabalho, gera Uhum. muita despesa, qualquer erro é um prejuízo monumental. E aí fui entendendo todo esse contexto da sala, fui aprendendo com a prática e com os estudos que eu fui fazendo. E um dia, isso eu lembro perfeitamente, em 2012 a gente estava, assim, muito bem no escritório, o escritório tinha crescido bastante por conta dos nossos trabalhos. Cara, chegou um e-mail para mim que eu não sei da onde, dizendo tudo em inglês, né, evidentemente: "Ah, Uhum. conheço os contratos FDIC, workshop em Nova York, inscreva-se". Aí eu falei: "Nunca tinha ouvido falar de contratos FDIC", porque no Uhum. Brasil não, ninguém nem sabia o que que era, Aham. embora o contrato FDIC já existisse há décadas Uhum. no âmbito internacional. E eu falei: "Meu, eu vou conhecer isso daí. Além do que eu vou para Nova York, que eu não conheço, aproveito e faço um passeio". Sim. Aí falei para minha mulher: "E aí, vamos?" Ela falou: "Ah, vamos, se dá para ir, vamos, então vamos". Uhum. E fui, e era um workshop muito legal. E foi lá que eu conheci o professor Lucas Kli, que é o coautor do livro que a gente tem aqui no Brasil, né. Uhum. E foi assim, era um workshop, então havia muita interação entre os partícipes, e eu acabei fazendo amizade com o Lucas, que ele viu que acho que ele viu que eu tinha ali alguma coisa para contribuir, né, devo ter falado alguma coisa inteligente ali no Uhum. workshop, e mais 2 pessoas que também viraram, amigos. E o Lucas falou assim: "Olha, eh, eu tenho um livro", o Lucas é tcheco, né, da República Tcheca. Ele falou: "Tem um livro em tcheco, eh, como é que é no Brasil o FDIC?" Eu falei: "Meu, ninguém, acho que assim, deve ser um gato perdido deve conhecer FDIC no Brasil". Uhum. Porque eu estou nessa área da construção já há um tempo, nunca ninguém falou, nunca foi comentado nem nada. Então assim, pelo menos no mercado brasileiro, nunca ouvi falar. Eu falei: "Ah, por que que a gente não estimula, né, não divulga então o contrato FDIC? Eu tenho a obra, se você quiser essa obra aqui, você traduz para mim para o português e você pode publicar, com o coautor". Aí eu falei: "Não, eu aceito o teu convite,
mas eu quero poder falar, quero também poder colocar coisas aqui. Porque eu acho que só trazer o que você tem, que é para a realidade da Europa, talvez não seja tão interessante para o Brasil. Eu tenho que fazer alguns ajustes. Eu posso mexer? Ele falou, pode. Então faça o que você quiser. É porque você ia pegar o que realmente é, né, a técnica, e trazer para a realidade do Brasil. É. E aí eu falei, putz, e agora, né? Quem que vai traduzir esse tcheco? Aí achei um tradutor juramentado que fez o trabalho. Aí eu fui mexendo, fiz umas adaptações, alterei uma série de coisas, acrescentei outras e tal, expliquei para ele o que eu fiz, ele falou, pode ir em frente, que eu confio no seu trabalho, não sei o quê, você me explicou, é isso aí, não tem nada, vamos em frente. Aí eu publiquei o livro, isso em 2013, final de 2013, enfim. Que legal. Eu não tinha nem entrado na faculdade ainda. Então, viu, você fala que parece que Tava na é escola. muita coisa para minha idade, mas você vê que eu tenho tempo de casa já. E aí o livro, enfim, o livro foi publicado por uma editora que era uma editora especializada em publicações para essa área de construção. Uhum. E o livro não fez muito sucesso, essa que é a verdade, porque ninguém conhecia, né? Uhum. E eu vi isso, algumas pessoas compraram o livro, outras me conheciam e falaram, meu, vamos tentar impulsionar isso. Eu tive muita ajuda de pessoas que realmente tinham legítimo interesse em disseminar o uso do FDIC no Brasil, mas eu acho que o mercado não estava maduro para isso, né? Não era o momento do mercado brasileiro assimilar os contratos FDIC. A gente ainda tinha uma cabeça muito bairrista, né, das obras, aqueles contratos sempre assim, são contratos de empreitada, modalidades de contrato não tão bem feitos, cada um faz de um jeito, cada contrato dispõe uma coisa, muitas regras conflitantes dentro do contrato, quer dizer, não tinha tudo aquilo que o FDIC tinha para proporcionar. E não era da cultura nossa também atender tudo aquilo que o FDIC exige para que o contrato funcione. E eu fui dar palestra no Rio de Janeiro, fui dar palestra até para o BNDES, escrevi outros artigos em alguns livros que eram livros de vários autores e tal, mas a coisa não andou muito. E aí, de repente, o Brasil se viu na contingência de não poder mais fechar os olhos para o mercado internacional. Sobretudo porque o Brasil precisa de recurso externo. A gente tem uma demanda de obras, sobretudo de infraestrutura, muito grande. Só que o governo não tem dinheiro suficiente para poder fazer tudo o que tem que ser feito. Então, uma das alternativas é você colher dinheiro do exterior, né? Então, você tem os bancos de fomento que fazem isso. E esses bancos conhecem FDIC. E eles falam, eu te empresto dinheiro se você usar o contrato FDIC. E então, de uns 3 a 4 anos para cá, o contrato FDIC explodiu. Só? Só. Nossa, é bem recente. É bem recente. Você tinha um ou outro que era um arremedo de FDIC, não era bem um FDIC. Ou eu cheguei a ver assim, uma determinada empresa de saneamento de água, ela captou recursos de um banco de fomento, o banco exigiu o FDIC, ele fez um contrato FDIC e um contrato dele em paralelo. Aí ele pegou o FDIC e mostrou, a gente vai fazer esse contrato. Tá bom, tá bom. Guardou aqui e falou, agora vamos tocar a obra com o meu contrato. Então, assim, literalmente só para o inglês ver. Eles usaram o contrato FDIC. Hoje não, hoje os bancos, inclusive, hoje os bancos, eles fazem uma gestão para verificar se as partes estão realmente utilizando os contratos FDIC, né? E o mercado começou a entender que aquilo era interessante. Digamos que você foi a pessoa que trouxe o contrato FDIC para cá. Que começou, pelo menos, o início ali. Eu acho você que introduziu. não sei se seria muito pretensioso, Evelyn, falar que eu trouxe o contrato FDIC para cá. Porque, assim, de algum modo, ainda que de maneira muito insípida, alguma coisinha tinha. Ainda que não funcionasse, entendeu? Ainda que ninguém entendesse nada do que... Assim, um ou outro muito pontual existia aqui no Brasil. Mas muito pontual mesmo, sei lá, para contar nos dedos de uma mão. Eu acho que eu ajudei, talvez com a minha obra, que inclusive foi reconhecida pela própria FDIC como uma referência bibliográfica em português,
eu ajudei a que as pessoas começassem a enxergar o FDIC de outra maneira e, ao mesmo tempo, procurar entender o FDIC, né? Uhum. Então as pessoas falaram, pô, isso aqui é interessante. Depois que eles começaram a ver a estrutura, toda a lógica que tem por trás, né, coisas que eu trouxe na minha obra e que você lendo só o contrato, você não consegue captar, né? A obra que você fez já está esgotada, né? Já está esgotada, mas em março teremos novidades. Sairá uma. Não vou chamar de segunda edição, porque na verdade é uma edição que está baseada na minha obra com o Lucas, né? Eu falei com o Lucas, falei, Lucas, posso usar a nossa obra para basear uma outra obra que eu tenho em mente aqui? Ele falou, pode, não tem problema nenhum. Uhum. E aí, então, eu peguei aquela estrutura e, a partir daquela estrutura, eu fiz alguns acréscimos, eu coloquei outros contratos FDIC que a gente não abordava na obra originária, né? Por exemplo, o Emerald Book, que é um contrato FDIC para obras subterrâneas, está sendo utilizado aqui no Brasil, para obras do metrô, por exemplo. E trouxe outras questões que eu percebi que, com o uso do FDIC, começaram a ser levantadas. Tipo, mas isso aplica no Brasil? Isso não aplica? Né? Vendo as dificuldades que as pessoas estavam enfrentando, vendo interpretações que eu considero que não fazem sentido dentro do contexto FDIC. E aí, essa experiência toda que eu fui adquirindo como consultor de contratos FDIC, como consultor de pessoas que trabalham com contrato FDIC, que estão encontrando dificuldades e tal, Uhum. eu percebi que dava para colocar muito mais coisa nessa obra. Então, eu usei a estrutura da obra em conjunto com o Lucas e criei uma obra nova que tende a ser uma obra viva. Né? Por que viva? Porque vai sair essa nova versão agora, mas eu já estou trabalhando numa versão atualizada. Por quê? Porque eu já estou vendo coisas que eu igualmente quero contemplar na obra, mas tudo bem, sai a obra agora, né? E eu vou complementando e trabalhando algumas outras questões que mereciam mais tempo para serem trabalhadas e que eu vou trabalhar então agora ao longo desse ano e lançar uma outra edição depois e assim Legal. sucessivamente, né? Isso é uma prática comum no Uhum. direito, né? A gente tem, por exemplo, a obra do Marçal Justin Filho, que é uma referência em obra de licitações e contratos administrativos, que é assim, ela começou desse tamanhinho, hoje é uma bíblia, Sim. né? Então, Ele tem a o ideia é isso. box, né? Você pensa em fazer várias edições e transformar em um box de livros? Talvez, na verdade, eu quero fazer com que essa obra ganhe atualizações constantes, Legal. entendeu? E Essa é a você ideia. vai, a gente vai encontrar em livrarias físicas ou a gente consegue encontrar na internet também? Olha, esse detalhe eu ainda não falei com a produtora, tá? Uhum. Com a editora. Teria uma reunião em breve com ela. Mas pelo que eu conheço da editora, porque ela já até publicou livros meus, deve haver a versão física e a versão digital. Porque Legal. hoje é uma realidade, né? A versão digital é uma realidade. Eu, particularmente, eu gosto mais de pegar o livro físico. Eu gosto do físico É. também. É que as pessoas gostam muito da facilidade, né, de Mas o ter ali no digital você põe Kindle e tudo um mais. Ctrl F lá, ou um Ctrl L, você localiza o tema, é mais fácil, né? Enfim. Exatamente. É. E falando dos contratos FDIC, né? A gente tem ali até o Yellow Book, o Red Book. Você consegue trazer um pouquinho sobre ele, sobre a diferença de cada um deles e em qual eles se enquadram, né? Em qual situação cada um deles se enquadra? Pode ser de Claro. forma breve, né? Vamos fazer uma coisa breve, mas claro que dá para falar assim. Primeiro, vamos entender assim que FDIC é o acrônimo da Federação Internacional dos Engenheiros Consultores, tá? É claro que esse FDIC, Federação Internacional dos Engenheiros Consultores, para gerar o acrônimo FDIC está escrito em francês, mas eu não vou passar pela humilhação de tentar falar em francês aqui, porque eu não quero ofender nem a você nem aos nossos telespectadores com o meu péssimo francês. Mas fala bem italiano. O italiano, sim. Se fosse em italiano, eu falaria, Só mas seguir nas redes sociais, você vai ver lá você palestrando em italiano. mas o francês não vou arriscar, não. E essa federação, ela foi criada com o objetivo exatamente de que especialistas dessa área, né, da engenharia, que eles contribuíssem para o bom desenvolvimento da engenharia no mundo. Porque
porque é internacional, né? Então é no mundo que Uhum. eles tinham essa ideia. E eles então começaram, enfim, partiram, dentre alguns trabalhos, eles partiram para fazer um modelo contratual, né? Um modelo que pudesse ser aplicado na maioria das obras. E isso foi se desenvolvendo, eu não vou trazer aqui todos os detalhes, senão a gente não vai conseguir terminar de dar esse panorama geral. Mas isso foi se desenvolvendo e esses modelos contratuais foram se mostrando eficientes, eles foram ganhando adequações, enfim, foram sendo aprimorados. E nesse processo de aprimoramento, a FIDIC criou novos modelos de contrato para obras diferentes, né, que exigiam outras condições contratuais, outras responsabilidades para cada uma das partes, enfim, que melhor se adequasse a cada tipo de obra. E eles criaram, então, o que a gente chama de Rainbow Suit, que é o arco-íris, né? Que se origina, na verdade, do que? O primeiro livro tinha capa vermelha, o primeiro modelo contratual FIDIC tinha capa vermelha. E aí ele ficou conhecido no mercado como Red Book. E aí a FIDIC falou, bom, legal, então vamos identificar os nossos diversos modelos contratuais pelas cores. Vamos criar cores que eles possam ser facilmente identificados. Então, a primeira, que é uma obra em que o projeto executivo é todo do contratante, é o Red Book. Então, ele tem ali todas as condições para que você desenvolva uma boa obra, né? E uma obra que tenha um contrato, desculpa, na verdade, para que você execute uma boa obra e para que a relação entre contratante e empreiteira seja uma relação colaborativa, em critérios justos. Então, assim, o objetivo é que as partes trabalhem em conjunto para alcançar da melhor maneira possível o resultado final, que é a obra pronta, no tempo, no tempo adequado, com o preço o mais próximo possível daquele que foi pactuado e com a qualidade que era esperada, Uhum. né? E para isso você tem que trazer um equilíbrio de tal sorte que o contratante fique satisfeito com a obra e o empreiteiro também fique satisfeito porque obteve lucro. Uhum. Afinal, o lucro Sim. não é pecado, Exato. é a da atividade do empresário. Precisa, né? Precisa, né? Então, aí fizeram o Red Book, depois fizeram o Yellow Book. O Yellow Book, ele já prevê que o contratante vai dizer o que ele quer da obra. E é o empreiteiro que vai fazer o projeto para ele. Fala, tá bom, eu entendi, você quer tais coisas? Por exemplo, eu quero uma estação de tratamento de água que tenha capacidade de tratar tantos metros cúbicos de água por minuto. E aí o empreiteiro, né, ou a empreiteira, vai fazer o projeto atendendo a esses requisitos e vai construir esse projeto, Certo. né? O Emerald Book, por exemplo, que é a mais recente novidade e que está se mostrando muito, muito eficiente, ele é um contrato que prevê condições muito específicas, porque ele sabe que em obras que você tem serviços subterrâneos, né, escavação, revestimento, como são os túneis, você lida com muitos imprevistos. Porque Uhum. às vezes o solo é de um jeito no início da escavação e pode mudar ao longo dessa escavação, né? Às vezes você está escavando e você acha que o que está acima de você está bem estruturado e não está, e você cede um pedaço, né, do solo. Cai ali no Uhum. buraco que você está fazendo. Não sei se você se lembra, só para trazer de exemplo, tá? O buraco do metrô ali que abriu ao lado do prédio da Passarelli, ali na Uhum. Marginal, é isso. Quer dizer, você está escavando, pode acontecer. Sim. Não é para acontecer, claro, mas pode acontecer, é um risco. Uhum. Então, o Emerald ele vai trazer condições que comportam, né, uma obra adequada e uma alocação de risco adequada para todos os participantes dessa obra. Certo.
E aí você tem outros que não são tão utilizados aqui no Brasil. Tem o Silver Book, que é um contrato que a gente chama de EPC, onde a empreiteira é responsável por absolutamente tudo e ela assume a quase totalidade dos riscos que são relacionados a uma obra. Uhum. E aí nós estamos então vendo isso se disseminar no Brasil, o que me deixa muito feliz, porque de fato, se bem utilizado o contrato FDIC, e é isso que a gente ainda vai ter que trabalhar muito, porque as pessoas não estão sabendo utilizar o contrato FDIC, nós vamos ter um ganho espetacular em termos de eficiência, de economia e até de qualidade das obras. E quais são os riscos das pessoas que não trabalham bem os contratos FDIC? Olha, o risco é que você torne o contrato FDIC, na verdade, em vez de um documento, né, em vez de um material que auxilia no bom resultado da obra, ele vai ser um material que vai complicar a sua obra. Porque o uso inadequado do FDIC, ele gera problemas. Problemas de quem responde pelo quê, como eu devo agir, como eu não devo agir. Uhum. E aí você vai ter uma série de contradições ali das interpretações equivocadas que são feitas. Vai ter problemas se isso for levado a um tribunal arbitral para ser decidido, porque também não sabem utilizar adequadamente, e isso vai gerar tudo aquilo que o FDIC não quer que se gere, né? Que são litígios constantes. O FDIC ele é desenhado de tal modo que é feito para evitar litígios, então as regras do jogo são claras, embora tenha que saber manejá-las, evidentemente, Sim. né? E você vai acabar tendo a obra não realizada no tempo e com um custo muito maior do que aquele que havia sido prospectado inicialmente, né? Fora todos os custos que um litígio traz para as partes que estão envolvidos numa obra, né? Uhum. Um litígio de obra sempre é um tormento. Eu imagino, porque além da demora, né, do tempo, aí a obra vai ter que ficar parada. Tem obra que fica parada, vai ter obra que não vai poder. Por exemplo, no FDIC a obra não pode ficar parada. Então, mesmo que você fique discutindo uma briga ali, ou um litígio, a obra vai ter que Ela continuar. continua. E se ela oferece risco ali Se de. oferece a risco aí, pode parar. Pode parar até que se conserte, né, até que se corrija aquela Uhum. questão que pode gerar um risco. Mas fora isso, por exemplo, você está discutindo outras questões, eu acho que eu não tenho que fazer esse buraco. Não, mas está escrito aqui. Não, mas eu acho que eu interpreto de outro modo. Tá bom, você interpreta de outro modo? Ok. Então a gente discute lá, mas pode começar a cavar. Continua. É. Entendi. Ó, eu separei algumas perguntinhas aqui. Claro, vamos lá. É, Você construiu sua carreira unindo o direito civil, o direito público e contratos internacionais e infraestrutura, certo? Em que momento ficou claro que atuar em obras exigia muito mais do que domínio jurídico tradicional? Ou seja, a gente parte aí até para o seu conhecimento internacional, né? Você ir até a Itália, porque os contratos FDIC vieram de lá, certo? É, Eles são mais são utilizados lá, europeus. europeus, São europeus os certo? contratos FDIC. Então, o que que além do domínio ali jurídico técnico, você teve que se aprofundar? Olha, Evelyn, na verdade eu acho que isso é algo que todo advogado tem que estar atento. Para quem hoje está se formando, ou para quem pretende seguir a carreira, ou para quem está seguindo a carreira e está perdido, enfim. Ou para quem segue a carreira e nunca ouviu isso, é bom saber, né? O direito, ele é um instrumento, ele não é um fim em si mesmo. Então, eu não posso tratar a realidade pensando unicamente na teoria do direito. Eu preciso entender como o direito me ajuda a traduzir aquela realidade da melhor maneira possível, de tal modo que eu componha conflitos. Porque no final das contas, o direito é isso, são regras para que você componha conflitos, né? Compõe como? Ou porque o conflito já existe, ou impondo regras para evitar o conflito, né? Sim. Então você sabe que você tem que fazer tal coisa, né? Você sabe que tem que se comportar de tal modo. Senão você pode receber uma sanção, senão você pode ter um processo contra você, enfim, uma série de coisas. Uhum. Não dá para você ajudar o empresário, sobretudo no Brasil, que a gente tem uma série de peculiaridades, né? Não dá para você ajudar o empresário se você não entender o negócio dele. Obra é uma coisa muito complicada.
né? Pode dar muito dinheiro e pode fazer você perder muito dinheiro da noite pro dia, né? Tem muitos detalhes, é um organismo muito complexo. Então, o contrato e a gestão desse contrato, ela é tão ou mais importante do que a obra. Por quê? Porque se você não gerir adequadamente, a obra não vai andar, ou vai andar a um custo muito superior, ou não vai chegar num resultado adequado. Uhum. Então, por exemplo, a gente sai da formação do direito com uma formação genérica, unicamente direito, né? Hoje tem algumas escolas que estão mais antenadas a isso, procurando inserir na grade questões empresariais, econômicas, contábeis, que são fundamentais para qualquer advogado hoje, né? Então, mas por quê? Se, por exemplo, se você é um advogado da área da indústria têxtil, você tem que entender como funciona a indústria têxtil, Uhum. né? Você tem que entender como funciona a indústria de alimentos. Você tem que entender como funciona o mercado financeiro para poder mexer com direito financeiro ou para assessorar as grandes empresas de finanças, entendeu? Você tem que entender de tecnologia se você vai trabalhar com as big techs, se você vai trabalhar com uma empresa de tecnologia. Não adianta você só saber o direito. Você tem que entender aquilo. Porque senão o sujeito vai dizer o seguinte: olha, eu tenho um problema, porque o meu código-fonte. Aí o cara fala: hã? Oi? Código-fonte é o básico do básico, né, de uma programação de computador. Você tem Uhum. que saber. Ah, porque quando eu vou, sei lá, eu não vou nem aqui me arriscar a falar, porque o que eu sei é mexer malebal aí na tecnologia. Agora, o engenheiro vem conversar comigo, né? A linguagem que ele adotar em engenheirês dele, eu vou saber. Sim. E se eu não souber, é alguma coisa pontual. E eu vou perguntar: o que é isso? Qual é o problema disso? Aonde isso Uhum. pega? Quer dizer, se eu não souber exatamente, né, o que é aquilo ou como aquilo funciona, eu pelo menos já tenho um repertório suficiente para saber fazer a pergunta correta para eu chegar naquilo que eu preciso saber para poder construir um contrato, para poder ajudar numa tomada de decisão, para poder instruir uma determinada conduta dentro de uma obra, né? E isso faz total diferença. Uhum. Totalmente. E em todas as áreas, né, tem muita gente que, até na área de vendas, né, que falam muito: "Pergunte, ouça a pessoa, não fique só falando", né, porque a gente entende muito mais se a gente tá Não, é quieto e se a gente perfeito, pergunta, né. é perfeito. Venda sobretudo. O pessoal acha que vender é fácil. Hum. Vender é dificílimo. E todos nós vendemos. Todos nós O somos tempo vendedores todo, né? do É nosso verdade. negócio, da nossa imagem, de quem somos, né. Eh, os contratos FDIC, eles ganharam visibilidade nos últimos anos, né, como você falou aí de 4, 5 anos. Eu confesso que eu achava que era mais, Não, tá. aqui no Eu achava Brasil que é no isso. Brasil era, pouco. É um bebê. É um bebê. O que mais te preocupa na forma como esse tema vem sendo tratado por profissionais que não vivem a realidade das obras? E meio que engatando isso que a gente tá falando, né. É. Bom, nós temos um problema, vamos dizer assim, o problema do profissional que não entende a realidade da obra, não importa o contrato que ele for utilizar, ele vai causar problema, porque ele não sabe como é que funciona uma obra, ele não vai saber nem fazer as perguntas corretas para entender qual é o problema que o cliente tem, ou como evitar problemas do cliente, ou como achar soluções para o cliente, né, ou como mitigar riscos, enfim, há uma série de coisas que uma consultoria jurídica bem feita faz em favor do cliente que está envolvido em obras, tá? Tanto públicas quanto privadas. Mas, sobretudo, o que me preocupa hoje é, na verdade, a superficialidade, né, dos profissionais hoje em relação ao FDIC e a despeito dessa superficialidade estarem se vendendo como especialistas, né? Uhum. E isso de fato tem me preocupado muito, porque eu tenho recebido muitas demandas, sobretudo assim: ó, fulano que é especialista fez isso aqui para mim no FDIC, você pode dar uma confirmada para mim? Assim, se esse sujeito é especialista, eu devo ser o Deus. Uhum. Entendeu? Porque não sabe absolutamente nada. Tudo que ele falou tá errado. E isso não é um, não são dois, não são três. É um número infinito, porque virou assim. O Brasil, ele é engraçado, ele vive de moda, né?
Sim. Então, assim, virou a moda. Tem gente que vira assim, viu? Porque a FIDIC faz umas provas, né? E dá uns certos certificados. Eu nunca fiz essas provas. Uhum. Nunca Aqui me mesmo? interessou. Não, Ou não? você faz tudo virtualmente, em inglês, etc tal. É um negócio bem legal, bem sério. Uhum. Eu nunca fiz porque, assim, o certificado certificado de que você pode dar treinamento FIDIC. Então você tem como se fosse um carimbo que valida, tá? O fato de você dar o treinamento lá. Eu dou o treinamento com a chancela da FIDIC, por exemplo, Sim. tá? Eu tenho aqui um certificado que eu já atuei como uma determinada parte lá do contrato FIDIC. É legal isso? Claro, é legal. Você tem que fazer uma prova. Ok, tá? Mas eu conheço gente certificada que não consegue trabalhar na prática com o FIDIC. Uhum. Falta, Só papel. apesar dele conhecer o FIDIC, né, de entender ali, de saber que a cláusula X fala tal coisa, a cláusula Y fala tal coisa, ele não consegue ter a visão do todo. Ou ele não consegue aplicar aquilo na realidade brasileira. Ele não consegue entender como é que aquilo funciona, o que ele tem que estar preocupado. Entendeu? Por quê? Porque o FIDIC demanda muito mais do que aquela prova. Porque prova, Sim. assim, cá entre nós, já dei aula para cursinho preparatório para OAB, para magistratura. Prova, você treina a fazer prova. É. Isso não significa que você seja um profundo conhecedor da matéria. Você é um fazedor de prova. Claro que nesse meio você tem pessoas excelentes, de altíssimo nível, que faz a prova e ainda assim são excelentes profissionais. Mas eu quero dizer que a prova por si só não é um atestado de competência. Entendeu? Porque você pode ser um bom fazedor de prova. Simples assim. Exato. E muitas pessoas boas que às vezes Que não são bons passam em na prova porque não é boa de fazer prova. Exato, Entendeu? emocional. É o emocional, a prova tem ataca. macete pra fazer, entendeu? O cara não pegou o macete, porque assim, ele não tá preocupado com o macete da prova, ele tá preocupado em resolver problema. O cara é bom pra caramba pra resolver problema. Ele tem conhecimento técnico, só que aí fica assim, a prova é aquela coisa assim, né? Escreve lá e tem uma vírgula diferente, ou seja, você tem que estar atento à vírgula. Exato. Que pode fazer diferença no seu dia a dia de trabalho, desculpa, mas não é o principal do teu trabalho, né? Isso que vai resolver alguma coisa, vai resumir a um... Então, o que aconteceu? Quando o FIDIC começou a estourar, um monte de gente começou a querer falar de FIDIC, fazer essas provas, entendeu? Vou falar que é especialista. E fala que é especialista, escreve. Eu tenho lido, assim, coisas absurdas, de erradas, de mal feitas em pessoa, que você fala assim, a pessoa não parou para estudar. Mas o que me deixa feliz? O que me deixa feliz é o seguinte, que está começando muito embrionariamente algumas pessoas que estão realmente se dedicando aos contratos FIDIC. Isso é importante, né? Então, eu estou agora aí até para participar da banca de uma dissertação de mestrado de um rapaz. Eu estou lendo ainda a tese dele, a dissertação de mestrado, aliás, mas já dei né, que eu faço uma leitura na diagonal, depois eu começo a ler com detalhe. Uhum. E o trabalho está muito bem feito, né? Espero que esse podcast não passe antes da dissertação, da defesa dele. Hoje é dia 12, né? Então, vamos ver. Mas enfim. Mas assim, você vê que é uma pessoa que de fato se debruçou sobre um tema e estudou. Que hoje é difícil. Não. Com inteligência artificial, principalmente, né? Absolutamente. Honoré de Balzac fala o seguinte: a juventude quer colher as glórias, mas não querem ter o trabalho da semeadura. Uhum. E é o que a gente mais vê aqui. Então, assim, os especialistas da moda aqui no Brasil são, como diz uma amiga minha, miojo, ficam prontos em 3 minutos. Sim. Em 3 minutos o cara acha que ele é especialista. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nessa área, tudo de novo, né, pra você ver como tudo é moda. Quando eu comecei a trabalhar nessa área 20 anos atrás, havia alguns advogados já muito conhecidos, são advogados muito bons dessa área de infraestrutura, e eu fui me enveredando por esse caminho e fui ganhando também o meu espaço. Uhum. Num determinado momento, e num contexto sociopolítico do país, né, começou a se ter muita obra no Brasil.
o que surgiu de especialista em direito da infraestrutura da noite pro dia, assim, não foi brincadeira. Você fala, mas esse sujeito nunca trabalhou com obra. Tava falando de família Por aí. ontem. Ontem o cara fazia direito de família, hoje ele é especialista em direito da É. infraestrutura. Então é coisa que a gente tem que lidar. O que acontece com essas pessoas? O mercado expurga. É natural. Tá? Então, assim, não pense você, o profissional hoje, tá? Ele tem que mostrar serviço. Ele pode te enganar por um tempo. E eu estou percebendo isso, sobretudo nessa área aqui, que é a nossa de infraestrutura. Porque veio essa onda de especialistas de infraestrutura e o cara se vende muito bem, né? Investe um dinheirão num escritório bem suntuoso para mostrar que é bom. E aí, depois de 5, 6 anos, a gente fala, eu dancei, eu fiz um monte de coisa aqui que essa assessoria não entregou o que ela prometeu. Não entregou porque não tinha condições de entregar. Porque não tinha especialista nenhum. Exato. Entendeu? E a pessoa vai descobrir isso no final. Só que no direito demora. Por quê? Porque só vai descobrir que a coisa tá ruim depois de 5, 10 anos. Exato. Aí vai fazer o quê? Procurar o especialista de verdade. Vai procurar o especialista de Aí verdade. é UTI jurídica, né? Aí é difícil. Né? Porque consertar alguém que já tá quebrado é mais difícil do que você evitar que o cara se quebre. Exatamente. A gente conversa muito, né, com os clientes sobre isso, né? Sobre você prevenir ao invés de remediar. E o brasileiro, ele já tem essa especialidade em remediar as coisas. Né? O brasileiro sempre deixa para a última hora. Ah, não, vamos tentar aqui, desse jeito. Se der ruim, aí a gente procura. Vê o que faz, a gente vê o que faz. Mas vamos tentar ver se dá certo. Às vezes é 90% de chance de dar errado. E mesmo assim, a pessoa vai É uma filosofia, né? Eu, particularmente, não adoto essa filosofia para minha vida. Por exemplo, esse mundo dos mídias sociais, para mim, é uma incógnita. Quando eu vi que era uma incógnita, porém inevitável, eu contratei uma especialista. Chamei você, né? Para que pudesse me ajudar. E agora eu tô vendo que, de fato, até muitos preconceitos que eu tinha estão sendo paulatinamente suprimidos. Exato. Ainda tenho minhas resistências, você sabe disso. Mas a gente tá trabalhando. Vamos, a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Já evoluímos muito, né? Mas é isso, tem que ser um profissional. Se você for fazer uma coisa ali mambembe, vai ficar ruim. E, doutor, você pensa em trazer todo esse seu conhecimento, né, de anos, 3 décadas, vamos falar assim, né? Trazer isso para o digital para poder ajudar essas pessoas que estão querendo, os profissionais que querem se especializar, né? Seja estudante, tanto de graduação, que já queira seguir essa área, quanto pessoas recém-formadas ou já formados há um tempo que queiram se especializar nessa área. Você você já tem ou você está criando alguma coisa sobre isso para poder ajudar esses profissionais? Ou você só atua mesmo à frente como advogado e consultor, né? Não, na verdade, eu não consigo desvestir a roupa do professor, né? Então, eu ainda tenho ela aqui bastante aderida ao meu corpo e ela está sempre ali exigindo protagonismo. E até em relação ao FDIC, eu tenho feito muito treinamento para empresas que estão trabalhando com FDIC. Então a empresa vai lá, se depara com o FDIC e fala, que bicho é esse? E contrata o meu treinamento. E eu dou um treinamento para a equipe poder ter um mínimo, né, de conhecimento de como aquilo funciona. O que eu também faço isso com a administração contratual, né, que é a administração num contrato de obra, que tem uma série de coisas que têm que ser feitas, realizadas, e é essencial para que a obra corra bem. Mas agora eu estou com um projeto, até muito incentivado por vocês, de nós fazermos um produto que seja acessível pelos meios digitais, que a pessoa possa ter um conhecimento, né, de direito da infraestrutura, de administração contratual, de contratos FDIC, enfim, é um projeto bastante audacioso. Evidentemente, nós vamos ter que começar
com pequenos passos, e aí com o tempo isso vai ganhando mais corpo, mas a ideia é ter esse tipo de coisa assim, para que a pessoa minimamente consiga, aquelas pessoas de boa vontade e que são sérias na sua profissão, que eles possam minimamente se localizar e a partir daí ter condições de procurar fontes que possam lhe trazer maior conhecimento sobre esses assuntos. Legal. Que é aquilo, né, às vezes a pessoa ela quer se especializar, tem o grupo que quer se especializar mesmo, e o outro que quer enganar, né. Uhum, E assim, por mais que tenha o digital, que ele evidencie muito isso, né, esse posicionamento, sendo um posicionamento bom ou não, tem quem engane e tem quem acredite. E tem uhum, os bons também que a gente consegue ajudar. Então, até você falou, né, sobre o incentivo nosso aqui da equipe da Évora e tudo mais. É justamente para isso, porque você, ainda mais como professor, você já tem esse DNA de ajudar o próximo, né, de ensinar o próximo. Então, nada mais justo do que trazer para a nossa realidade, que é o digital, né, da gente poder alcançar mais pessoas, né, além da sala de aula, que é limitado a um determinado número de pessoas, uhum. né. No digital a gente consegue falar na rede social, por exemplo, com milhares de pessoas. Quem te conhece, quem não te conhece, principalmente, às vezes a gente acaba atingindo até mais quem a gente não conhece, quem não nos conhece, do que quem tá ali acompanhando e na nossa rede de contatos, né. Então, aguardem, viu, gente, que vai vir muita coisa boa aí do Dr. Rafael, né. Vamos Vamos lá. fazer muitos trabalhos aí, que vai agregar muito para quem tá querendo seguir essa área, quem quer realmente se especializar com quem sabe, né. Então, parabéns por isso, por essa iniciativa, né, de ensinar primeiramente, né, como professor. Já quantos anos você é Já faz 20 professor? anos que eu tô nessa. 20 anos. Então, 20 anos como professor e agora trazendo, né, trazendo essa nova roupagem do professor fora da sala de aula, né. Então parabéns por isso. Imagina, devo bastante à Évore aí por incentivar. Obrigada Às vezes exigem até mais do que eu aguento daqui a pouco responder. daqui a pouco vai estar no TikTok, vocês vão ver. Tô tentando, Ah, eu juro. vai lançando as sementes aí, quem sabe um dia pega. Vai, vamos lançando. Tem 1 ano, então mais uns 6 meses a gente consegue. Olha só, 1 hora que Já estamos aqui passou? falando. Tá vendo Nossa, como é gostoso, como é foi tão bom? bom o papo. Pois Muito é, bom. Tem que criar um podcast seu, falando sobre obras. tá bom. O que que Mais você uma acha? tarefa pra Mais Évore uma me ajudar. tarefa. Tá bom, Vamos lá. vamos lá. Ó, agora eu tenho o quadro Minuto Expresso, Hum. que ele é à la Marília Gabriela. Ixi, Lembra do programa da Marília Gabriela? então você tem que São botar uns bem 10 óculos assim. verdade. Cadê meus óculos? Eu faço perguntinhas, aquele bate e volta, Tá né. bom. Então é uma pergunta objetiva, você pode responder com uma frase, uma Uhum. palavra só, tá. Então, vamos lá. É 1 minuto, tá. Então são 10 Vixe Maria, perguntinhas, 1 minutinho. esse vai ser aquele 1 minuto longo então. É. Não, 1 minutinho é muito sorocabano, né. 1 minutinho, 10 perguntinhas, rapidinho. Vamos lá. Uma palavra que define o seu momento profissional hoje. Puxa vida, felicidade, assim, eu acho que eu tô num momento muito legal da minha carreira. Legal. Uma verdade sobre contratos de obras que quase ninguém entende. Meu Deus, são tantas. Eh, BDI é uma coisa não, ninguém não, mas é um assunto que o advogado não entende normalmente, né. BDI é uma forma ali de você compor o preço da obra, né, você agrega essa fórmula ao preço da obra, e isso ao custo da obra, e isso forma o preço, né. E tem uma série de variáveis, é uma coisa complexa, isso gera muita discussão nos tribunais de contas. Esse é um assunto que, se você não souber muito bem, não se arrisque a tratá-lo, porque vai passar aperto. Boa. O erro mais comum de advogados que querem atuar com construção e contratos FDIC. Não conhecer obra. O que mais te desafia hoje na sua atuação? Técnica jurídica, estratégica do negócio ou tomada de decisão sob pressão? Acho que o que mais desafia é tomar de decisão sob pressão, mas não que desafia como algo paralisante, mas assim, como é o que há de mais no que eu mais sou demandado.
Certo. Então, cara, assim, Muito eu sob pressão. preciso tomar uma decisão e como é que eu vou fazer? Isso aqui é crucial para minha obra. Vamos por esse caminho, vamos por aquele. Quais são os problemas? Quais são os impactos de adotar cada um desses caminhos? Então, você tem que saber analisar muito bem aquela pluralidade de possibilidades ali. Uhum. Nossa, eu imagino que e é uma confiança que colocam em você, né, como profissional, que é aquilo, meu advogado, vou perguntar pro meu advogado, ele não vai errar, ele vai me mostrar o melhor caminho, né. Vamos mostrar e vamos apontar que todos têm risco, né? Aí o Exato. empresário vai ter que assumir. O empresário é um tomador de risco. Só que ele quer tomar um risco consciente. Esse risco eu aceito tomar? Aceito, então eu vou tomar. Uhum. É assim que funciona. Legal. Um hábito pessoal que você considera indispensável na sua vida? Fazer exercício. Qual foi a lição mais dura da sua trajetória? Nossa, foi quebrar. Eu quebrei. Teve uma época do escritório que eu quebrei, praticamente quebrei. Você acha necessário um empresário quebrar para aprender ou não necessariamente? Eu acho. A gente sempre aprende pela dor, tá? Por mais clichê que isso seja, é uma verdade absoluta, né? A gente aprende muito mais pela dor do que no conforto ou se não passar por um perrengue. Assim, quebrar, né? Eu não quebrei juridicamente falando, né? É assim, o escritório passou por uma crise muito grande, sobretudo quando veio a Lava Jato, que acabou com o mercado da construção. Eu só trabalho com o mercado da construção, eu fiquei sem cliente. E eu fiquei sem cliente, eu fiquei sem dinheiro, né? Uhum. Por um bom tempo, inclusive. Mas me virei e me recuperei. Eu acho assim, quebrar não é uma coisa que a gente precise passar, né? Porque não é bom. É muito sofrido. Uhum. Mas, se passar, você tem que levantar a cabeça e continuar. Não adianta chorar na pia que ninguém vai resolver o seu problema. É você quem vai ter que resolver o seu problema. Exatamente. Na prática, o que separa um bom contrato de um contrato bem gerido? O que separa um bom contrato de um contrato bem gerido? Eu acho que é a efetividade. O que eu quero dizer com isso? O contrato pode ser ótimo. Se ele não for bem gerido, ele não vai surtir o efeito necessário. Tá. O que mais te incomoda na forma como o direito da construção vem sendo tratado atualmente? Eu tenho um incômodo que ele é um pouco mais amplo, né? Se você me permitir esse um minutinho, esses alguns segundinhos que faltam aí, que eu não deixo de falar para quem me permite falar, né? Eu acho que há um profundo aviltamento, de maneira generalizada, do conhecimento. As pessoas realmente acham que elas não precisam estudar, que elas não precisam se dedicar, que elas não precisam suar a camisa para alcançar um grau de conhecimento e de capacidade necessário para poder atuar como um profissional maduro e competente, né? Não adianta se fiar no chat GPT, não adianta ler um único livro, não adianta achar que você é especialista porque você olhou 1, 2, 3 vezes alguma coisa. Quer dizer, isso exige um estudo intenso. Estudar dá trabalho, é chato, não é legal, é um hábito. Sim. Hoje, para mim, eu gosto, é um hábito que eu sinto até falta se eu não paro lá para estudar, eu tenho meus horáriozinhos de estudo. Mas é um hábito. Agora você vai falar assim, é super gostoso? Não, é muito mais gostoso ficar na piscina tomando uma caipirinha. Exato. Claro que é, né? Agora, sem sacrifício, não tem quem faz exercício, eu tenho no pain, no gain. Exato. No pain, no gain. Não adianta achar que vai, fiz uma faculdadeca, ou fiz a faculdade nas coxas, ou sei lá, não vai conseguir. Uma hora vai ter que... Uma hora vai. E mesmo o cara, e isso assim, até para não parecer, não ser mal interpretado, mesmo o cara que não tem uma formação, quando ele se dá bem no negócio dele, é porque de algum modo ele entendeu como o negócio funciona e ele se dedicou àquele negócio o suficiente para dominar aquele negócio. Exato. Então o cara era um camelô. Hoje é o dono de uma grande empresa. Esse cara suou muito para chegar lá. Silvio Santos mesmo, né? Silvio Santos, conheço outros, tem inclusive um que é meu cliente aí, que é uma história dessa, né? Antes de começar aqui, estava vendo um cara que hoje é o maior produtor de ovos
quase do mundo, também começou vendendo picolé na rua. Quer dizer, esses caras suaram muito para chegar onde chegaram. Não caiu do céu, pode ter certeza disso. Né? E as pessoas hoje esperam que as coisas caiam do céu e facilmente elas serão, sei lá, agraciadas com a consciência, com a inteligência máxima e vão poder tocar a vida. Não vai. A única coisa que cai do céu é a chuva, gente. Esquece. Nada, igual coisa dada, né? Eu ganho. Não, é seu pai e sua mãe que te dão. Alguém pagou. Viu? O que você ganhou, alguém pagou. Porque não existe nada grátis na vida. Exatamente. O que é fé pra você? Fé é acreditar. E café... até gaguejei. Expresso matinal com ou sem açúcar? Sempre sem. Gostei! Café nunca com açúcar. Nunca com açúcar, por favor. Que ótimo. E é isso. Nossa, você falou num ponto, né, de... que a gente tava falando aqui. Qual pergunta que foi? Deixa eu ver. De estudo. Do hábito de estudar, né? Eu sinto muita falta de diariamente. Não estudo todos os dias. Eu vou na semana, eu organizo minha semana no domingo, né? Aí no domingo eu falo, tal dia que eu tenho uma janela, eu vou estudar tal coisa. Sou bem organizada com a minha rotina. Quando eu saio, eu fico nervosa, quando eu saio da rotina. Mas ter aquele momento, pelo menos 1 hora, 2 horas, pra você estudar alguma coisa diariamente, eu sinto muita falta. E é realmente hábito. É hábito, mas você sabe como você começa? Esquece 1 hora. Você não vai sentar 1 hora e vai estudar. 20 minutos. Todo dia 20 minutos. Mas eu nem terminei de ler. Então termina de ler o capítulo lá. Mas é assim, são 20 minutos. Entendeu? Você vai dar uma lida naquilo e beleza. Se você, não lembrei de nada, tudo bem. Então no dia seguinte, em vez de nos 20 minutos você pegar outra coisa, você lê de novo aquilo que você não... Sim. Mas não adianta mais do que isso. Não adianta. É que depois você vai rápido. Passar rápido para quem gosta. Entendeu? É. Para quem não gosta, os 20 minutos já serão 20 minutos de tortura. É mesmo. Então, assim, você vai ganhando, é que nem correr. Você vai ganhando fôlego. Não adianta você falar assim, agora eu vou correr 5 quilômetros. Meu amigo, não vai nunca. Não vai. Você tem que começar com aquela, 5 minutos correndo, 1 minuto andando, 5 minutos correndo, 1 minuto andando, aquela coisa. É a mesma coisa para estudar. É verdade. Entendeu? É assim, 5 minutos estudando, 1 minuto descansando. Um dia você vai correr uma maratona, ou um dia você vai ficar 2 horas sentado estudando e mantendo a concentração. Entendeu? Mas não adianta achar que vai começar já correndo a maratona. Não vai. Aí fica frustrado, desiste e não abre mais o livro. E é mesmo. O exemplo da corrida é o mais certo pra mim. Eu nunca tinha feito prova. Assim, vou fazer 5 km. Aí eu fui me preparar 1 mês. Deu certo, fiz um pace legal. Mas depois... Então, olha, até que você tá bem melhor do que eu, viu? Eu fiz, acho que 30 e poucos minutos, 5 km. Pra quem nunca tinha corrido, eu nem caminhava. Eu não gostava. Jesus, então você não pode parar, você tem que continuar. Saí de Sorocaba, fui pra Franca pra correr. Olha que coisa de louco, né? Eu sou meio assim. Enfim, gente, foi só um adendo aqui. Muito bom. Só pode trocar aqui, por favor? Que tá no minuto ainda. Só pra eu encerrar. Aí corta normal, assim. Mas é uma delícia, não é? Fazer? Gostou? Muito. Ai, que bom, eu gostei bastante montar também. o nosso. Vamos, com certeza. Vou chamar um pessoal legal pra falar. O Dr. Gilberto, ele deu uma ideia sensacional, que eu já topei. Até por você, eu já topei. Ixi, o quê? Falou, vamos fazer um encontro, um podcast, pra gente falar sobre a antiga advocacia e a nova advocacia. Isso é genial. Então. E eu e o Gilberto somos da moda antiga. Nossa, adorei. Vamos então, tá vendo? Não, você já tá. Você falando não, você ia... que eu já falei, não, vamos fazer só marcar. Ele queria até que marcasse já a data. Eu falei assim, não, calma, vamos ver. Mas já tá topado. Então, Topado. Tranquilo. Obrigada, doutor. Adorei o nosso bate-papo. Com certeza vou te chamar mais vezes pra vir aqui, pra você, inclusive, falar, né, quando fizer o lançamento do livro. As outras coisas, infoprodutos aí, tudo que for criado, a gente vai divulgar, vamos falar sobre, porque é utilidade pública.
né? Então, tudo que é ensinável, tudo que é pra gente passar o nosso conhecimento, a gente tem que fazer o barulho que for para divulgar isso, né? E eu tenho a maior honra de divulgar o seu trabalho, de falar sobre isso, né? Das pessoas conhecerem, porque você é um cara exemplar e merece sim ter todos os holofotes virados para você. Então, parabéns por isso, parabéns pela sua trajetória e conte comigo para tudo que você precisar, que estarei aqui. Imagina, eu que agradeço, Evelyn, foi uma experiência muito agradável, foi muito bom compartilhar aí algumas experiências com o público. Parabéns pelo seu podcast, Obrigada. tenho certeza de que já é um sucesso e será ainda mais. E acho que não sou merecedor de tantos elogios, mas os recebo com muita alegria. Ai, que bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. E é isso, gente. O Expresso Matinal vai ficando por aqui. Um beijo, um queijo e até quinta-feira que vem.